No Natal, meu filho disse que eu não era bem-vinda. 2 dias depois, ele me ligou 18 vezes desesperado. Para mais histórias de reviravoltas inesperadas, siga nosso canal e ative as notificações. Você não vai querer perder o que vem a seguir. A tela do tablet tremia em minhas mãos, um reflexo instável da tempestade que se formava dentro de mim. Do outro lado da chamada de vídeo, o rosto do meu filho, Ricardo, exibia um sorriso ensaiado, uma máscara de normalidade que não conseguia esconder a frieza em seus olhos, tão gélidos quanto o mármore da lareira apagada às minhas costas. Era a véspera de Natal, a primeira desde que Afonso partiu, e o silêncio opressor da casa era um cobertor pesado, costurado com as memórias de natais passados e a saudade sufocante de sua presença. Cada canto da sala, cada enfeite na árvore que eu insistia em montar, parecia gritar sua ausência. Eu me agarrava à tradição como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira, esperando que ela me mantivesse à tona, mas a verdade é que eu estava afundando lentamente na solidão, e a ligação do meu filho não era um resgate, mas uma âncora jogada para me afundar de vez. Mãe, então, sobre amanhã? Ele começou. A hesitação em sua voz era um prelúdio para a dor que viria. Ele ajeitou a câmera, e Patrícia, sua esposa, surgiu ao seu lado, seu sorriso tão artificial quanto as flores de plástico que decoravam sua mesa de centro. Os olhos dela me avaliaram rapidamente, um cálculo frio disfarçado de preocupação. Os pais da Patty vêm pra cá, sabe? E nós pensamos em fazer uma coisa mais íntima este ano. Apenas nós e eles. Você entende, não é? A palavra íntima ecoou no silêncio da minha sala de estar, um eufemismo cruel para exclusiva, uma porta que se fechava na minha cara. Eu entendi perfeitamente. Entendi que a tradição de 50 anos, a ceia de Natal na casa que meu marido construiu com as próprias mãos, estava sendo oficialmente cancelada por uma chamada de vídeo de 2 minutos, substituída por uma nova aliança familiar da qual eu não fazia parte. Minha garganta se fechou, e as palavras que saíram foram um sussurro frágil, um eco distante da matriarca que um dia eu fui. Claro, meu filho, não se preocupe comigo. O reflexo na tela escura do tablet me devolveu a imagem de uma mulher que eu mal reconhecia. Os ombros caídos, o rosto pálido e abatido, os olhos fundos, turvos pela tristeza. Onde estava a Helena que organizava festas para 50 pessoas, que administrava a casa e a família com pulso firme e coração generoso? Ela parecia ter sido enterrada junto com Afonso. Patrícia, percebendo minha fragilidade, tomou a palavra, sua voz um xarope doce e venenoso. É que a senhora anda tão para baixo, Helena. Não queríamos te sobrecarregar com a energia das crianças, a bagunça toda. Sinceramente, pensamos no seu bem-estar. Meu bem-estar. Eles o transformaram em uma jaula, uma desculpa conveniente para me isolar, para me tratar como uma peça de mobília antiga e frágil, que só serve para acumular poeira em um canto escuro da casa. Um fio de resistência ainda existia em mim, uma brasa sob as cinzas da minha dor. Eu ficaria feliz em ver meus netos, retruquei, a voz um pouco mais firme, tentando recuperar um território que eu sentia estar perdendo a cada segundo. A imagem dos rostinhos deles, rindo enquanto abriam os presentes sob a árvore, era a única luz que eu esperava para aquele Natal sombrio. Mas a resposta de Ricardo foi rápida, descartando meu apelo com uma eficiência brutal. Outro dia, mãe. Prometo que a gente combina, ele disse. Sua pressa em encerrar o assunto era palpável, como se estivesse cumprindo uma obrigação desagradável. E então, sem a menor pausa para a delicadeza, ele mudou de assunto, a transição tão abrupta que me causou um calafrio. Aliás, falando em coisas práticas, você conseguiu dar uma olhada naqueles papéis da empresa que eu te mandei? Precisamos resolver isso logo. A frieza com que ele saltou da minha exclusão familiar para os negócios foi como um soco no estômago, revelando a verdadeira prioridade por trás daquela ligação. Os papéis. A menção deles fez meu sangue gelar. Eram os documentos para a venda da Afonso Empreendimentos, o legado de uma vida inteira do meu marido, a empresa que ele ergueu do nada com suor, inteligência e uma integridade inabalável. Ricardo vinha insistindo há meses, tecendo uma narrativa de desastre iminente que minha mente enlutada não tinha forças para questionar. Está tudo um caos, mãe. A crise, o mercado instável.
Se não vendermos agora, vamos perder absolutamente tudo. É a única forma de garantir que a senhora tenha uma aposentadoria tranquila e segura. Ele repetia, a voz carregada de uma falsa gravidade, como um médico dando um diagnóstico terminal. Ele sabia que eu nunca havia entendido de balanços financeiros ou projeções de mercado. Meu domínio era o lar, a família, o coração da nossa vida. Eu confiava nele, no filho que criei, no menino cuja mão eu segurei para atravessar a rua e que agora, ironicamente, me guiava para o que eu acreditava ser a minha única salvação. Com a alma pesada, sentindo o gosto amargo da derrota na boca, eu cedi. Eu vi os papéis, Ricardo. Assino amanhã, quando o motoboy trouxer, respondi, e as palavras pareceram rasgar minha garganta. No instante em que pronunciei minha rendição, vi algo no rosto deles. Foi um flash, um vislumbre rápido demais para ser disfarçado. Um alívio tão profundo e tão grotesco que por um segundo a névoa da minha dor se dissipou. A tensão nos ombros de Ricardo desapareceu. O sorriso de Patrícia finalmente alcançou seus olhos, brilhando com um triunfo mal contido. Aquele momento foi uma dissonância, uma nota errada em sua sinfonia de preocupação fingida. Uma pequena semente de dúvida foi plantada em meu coração, uma sensação incômoda de que algo estava terrivelmente errado. Mas a solidão era uma força mais poderosa, um nevoeiro denso que rapidamente engoliu aquela fagulha de desconfiança, me empurrando de volta para a resignação. Mal sabia eu que aquela imagem ficaria gravada em minha mente, esperando o momento certo para florescer. No dia seguinte, o dia de Natal, o som da campainha foi o único sinal de vida naquela casa silenciosa. O motoboy me entregou um envelope pardo, indiferente ao peso que ele carregava. Dentro, o contrato, um calhamaço de folhas que selaria o fim do sonho de Afonso e o desmantelamento da minha própria história. Minha mão tremia ao segurar a caneta sobre a linha pontilhada. Cada cláusula impressa parecia um prego sendo martelado no caixão do nosso legado. A voz de Patrícia ecoava em minha mente. É para o seu bem, Helena. Uma mentira repetida tantas vezes que quase havia se tornado a minha verdade. Com um suspiro que carregou uma parte da minha alma, eu assinei. Com aquela assinatura, senti uma parte de mim morrer. A parte que ainda acreditava na bondade incondicional do meu próprio filho. Enviei os documentos de volta, um ato final de rendição, e fechei a porta para um mundo que, naquele momento, parecia ter me abandonado por completo. A noite de Natal foi a mais longa e silenciosa da minha vida. O peru, que comprei por força do hábito, permaneceu intocado na geladeira, um símbolo da celebração que não aconteceu. As luzes da árvore de Natal, que eu havia montado com uma esperança tola, piscavam intermitentemente sobre uma sala vazia, parecendo zombar da minha solidão. Pela janela, eu via as luzes e ouvia os ecos de risadas das casas vizinhas, cada explosão de alegria uma punhalada em meu peito. Eu era uma rainha exilada em seu próprio castelo, uma matriarca sem sua tribo, uma figura fantasmagórica assombrando os corredores de uma vida que não existia mais. Adormeci no sofá, abraçada a uma almofada como se ela pudesse preencher o vazio deixado por Afonso, pelos meus netos, pelo filho que eu não reconhecia mais. Eu me perguntava onde foi que tudo mudou, quando foi que o amor em nossa família passou a ser medido em cifras e assinaturas. Acordei com os primeiros raios de sol do dia 26 de dezembro, o corpo dolorido e a mente em um estado de entorpecimento. O dia se estendia à minha frente como uma página em branco, desprovido de promessas ou esperança. Foi então que uma nova sensação começou a tomar forma, nascendo das profundezas do meu desespero. Não era tristeza, mas uma fúria fria e cristalina. A imagem do alívio no rosto de Ricardo e Patrícia voltou com uma clareza avassaladora. A humilhação de ser descartada, a manipulação para que eu entregasse o império do meu marido, a condescendência com que trataram minha dor. Tudo isso se fundiu em uma única e poderosa resolução. Eu olhei para o meu reflexo no vidro escuro da janela, e a mulher frágil da noite anterior não estava mais lá. Em seu lugar, havia uma estranha com os olhos endurecidos, brilhando com uma determinação de aço. Eu me levantei do sofá, não mais como uma viúva enlutada, mas como uma combatente. O luto havia me cegado, mas a traição me devolveu a visão.
Eles haviam confundido meu silêncio com estupidez e minha dor com fraqueza. Eles me empurraram para o abismo, acreditando que eu me despedaçaria na queda, mas não perceberam que, ao fazer isso, me deram asas. A dor que ameaçou me destruir se transformou em combustível. A solidão que me oprimiu se converteu em foco. Eu não sabia como, nem que armas eu possuía, mas eu sentia, com uma certeza visceral que percorria cada fibra do meu ser, que o tempo de chorar havia acabado. O jogo que eles jogaram sozinhos, movendo as peças enquanto eu estava paralisada, teria um novo participante. Eles subestimaram a mulher que ajudou a construir aquele império, a rainha que eles tentaram depor. Naquele momento, decidi que o jogo havia mudado. A voz de Afonso, saindo dos pequenos alto-falantes do notebook, era um bálsamo e uma adaga. Cada palavra era uma carícia em minha alma ferida, mas o conteúdo era uma lâmina afiada que cortava a névoa de tristeza que me envolvia. Ele falava com a calma de quem antecipou o desastre, uma tristeza premonitória em seu olhar gravado para sempre. A empresa, nosso sonho construído tijolo por tijolo, não estava à beira do colapso como Ricardo havia pintado com tintas tão sombrias. Pelo contrário, florescia em segredo, nutrida por investimentos que meu marido fizera longe dos olhos gananciosos do nosso filho. Ele descreveu, com uma clareza dolorosa, a ambição vazia de Ricardo, a sua incapacidade de enxergar além do lucro imediato, a sua falta de respeito pelo legado que deveria honrar. A cada frase, a imagem do meu filho se desfazia, substituída pela de um estranho calculista que usou meu luto como uma arma contra mim. A verdade era um sol impiedoso, queimando todas as mentiras que eu havia aceitado. Ele então revelou sua obra-prima, a salvaguarda que construiu para me proteger. Não era apenas uma apólice de seguro, mas uma fortaleza. Anos antes, prevendo a natureza do filho, Afonso criou uma holding, uma empresa-mãe chamada H. Legado, registrada secretamente em meu nome. Eu era a única beneficiária, a única proprietária. E o coração pulsante da Afonso Empreendimentos, o seu verdadeiro tesouro, não estava nos galpões ou na frota de caminhões. Estava em um portfólio de patentes de tecnologia de energia sustentável, um ativo de valor incalculável que ele havia transferido legalmente para o controle total desta holding. A empresa que Ricardo estava vendendo, com tanto alarde e falsa urgência, era uma concha, uma casca oca desprovida de sua joia mais preciosa. Ele estava, na prática, vendendo fumaça, enganando os compradores e, de forma mais cruel, tentando me despojar de tudo que era meu por direito. As lágrimas que escorriam pelo meu rosto enquanto o vídeo chegava ao fim não eram mais de saudade ou de dor. Eram lágrimas de uma fúria purificadora, uma raiva gélida que cristalizava minha determinação. A imagem final de Afonso na tela, seus olhos fixos nos meus, parecia me dar a permissão que eu não sabia que precisava. Não deixe que ele destrua o que construímos. Não deixe que ele apague seu valor. Lute, minha querida. Use a inteligência que ele sempre subestimou. Suas palavras ecoaram no silêncio do escritório, não como um pedido, mas como uma ordem de batalha. Naquele instante, a mulher frágil que chorava no sofá na noite de Natal se desintegrou, reduzida a cinzas. Das suas ruínas, ergueu-se outra pessoa, a sócia majoritária, a guardiã do verdadeiro legado, a rainha que voltava para reclamar seu trono. O luto havia acabado. A guerra estava apenas começando. Minha primeira ação não foi movida pelo impulso, mas por uma clareza estratégica recém-descoberta. Peguei o telefone, meus dedos firmes discando um número que não usava há meses. Do outro lado da linha, a voz do Dr. Almeida, o advogado mais antigo e leal de Afonso, soou surpresa, depois cautelosa. Ricardo o havia afastado, taxando-o de antiquado, um obstáculo para sua visão moderna dos negócios. Doutor Almeida, é a Helena, eu disse, minha voz calma e controlada, desprovida de qualquer tremor. Preciso da sua ajuda. Eu encontrei o plano de contingência de Afonso. Houve um silêncio que pareceu durar uma eternidade, seguido por um suspiro profundo, um som de alívio e justificação. Eu esperei por essa ligação, dona Helena, ele respondeu, e em sua voz eu ouvi décadas de lealdade. Sabia que Afonso não a deixaria desamparada. Estou inteiramente ao seu dispor. Diga-me o que precisa. Nos dias que se seguiram, o escritório de Afonso,
antes um mausoléu de memórias dolorosas, transformou-se em meu quartel-general. A poeira foi limpa, as luzes foram acesas e as pilhas de documentos na pasta de couro preta se tornaram meu arsenal. Dr. Almeida e eu passamos horas a fio debruçados sobre cada balanço, cada contrato, cada e-mail antigo que pudemos recuperar. Minha mente, que por tanto tempo se ocupara de listas de supermercado e arranjos de flores, agora devorava cláusulas de direito societário e análise de transações financeiras. A dor da traição era um combustível inesgotável, mantendo-me acordada noite adentro, afiando meu foco, transformando minha tristeza em uma precisão cirúrgica. Cada mentira de Ricardo que desvendávamos era mais uma peça de armadura que eu vestia. Eles não podiam imaginar o que eu guardava em silêncio. A descoberta mais nauseante veio de uma série de transferências bancárias ocultas em uma subsidiária offshore. Ricardo não estava apenas vendendo a empresa por uma fração de seu valor real para se livrar de um suposto fardo. Ele havia negociado um bônus pessoal multimilionário com o conglomerado comprador, a Aquila Corp, um prêmio pela sua traição a ser pago assim que a transação fosse concluída. Ele não estava apenas tentando garantir uma aposentadoria para mim. Estava roubando o futuro dos seus próprios filhos, o legado de seu pai, para financiar uma vida de luxo sobre as ruínas da nossa família. Aquele detalhe sórdido aniquilou qualquer resquício de compaixão que eu pudesse ter. Ele não era um filho equivocado. Era um predador. E eu, a presa que ele pensava ter abatido, estava agora aprendendo a caçar. O maior desafio era manter as aparências. Eu precisava continuar sendo a mãe frágil, confusa e enlutada que eles haviam construído em suas mentes. Era um papel exaustivo, uma performance que exigia cada grama da minha força de vontade. Atendi às ligações de Ricardo com uma voz cuidadosamente trêmula, agradecendo-lhe por cuidar de tudo com uma gratidão que me causava ânsia. Eu ouvia seus planos condescendentes sobre a minha futura vida tranquila, enquanto em minha mesa estavam os documentos que o destruiriam. Cada palavra submissa que eu pronunciava era uma peça sendo movida em meu tabuleiro de xadrez, um movimento estratégico para adormecer suas suspeitas. Ele estava tão cego por sua própria arrogância que não conseguia ver a tempestade se formando bem diante de seus olhos, disfarçada na calmaria da minha falsa resignação. Mãe, a reunião final com os investidores será na sexta-feira, disse Ricardo em uma ligação. O tom paternalista em sua voz era quase palpável. Será mais uma formalidade para anunciar a transição e assinar os papéis finais. Gostaria que você estivesse lá para mostrar uma frente unida. É importante para a imagem da família. Uma frente unida. A ironia daquela frase era tão espessa que eu quase podia tocá-la. Ele queria me usar como um adereço, a viúva grata validando a venda do império do marido. Ele estava me entregando o palco para a minha própria vingança, sem fazer a menor ideia disso. Mal sabia ele que não estava me convidando para a sua celebração, mas para a sua própria execução pública, e que a frente que eu apresentaria não seria de união, mas de uma justiça implacável. Claro, meu filho, estarei lá. É o mínimo que posso fazer para agradecer tudo o que você fez por nós, respondi. A submissão em minha voz era uma obra de arte da dissimulação. Assim que desliguei, a máscara caiu. Com Dr. Almeida, preparei a ofensiva final. Não seria um confronto emocional, cheio de acusações e lágrimas. Seria uma apresentação de fatos, fria, cirúrgica e, acima de tudo, irrefutável. Nossa estratégia não era atacar Ricardo, mas apresentar a verdade de forma tão clara e documentada que seu castelo de mentiras desmoronaria por conta própria. Organizamos as provas em uma pasta de couro idêntica à que ele usaria, um dossiê completo que expunha a saúde financeira real da empresa, os balanços fraudulentos e a negociação secreta de seu bônus pessoal. O coração da nossa estratégia, a arma decisiva, era a prova documental que anularia tudo. A certidão de constituição da holding, HA legado, devidamente registrada e autenticada, com a cláusula de transferência de propriedade intelectual assinada por Afonso e por mim anos antes. Aquele documento era o meu escudo e a minha espada. Ele provava, sem sombra de dúvida, que o ativo mais valioso da Afonso Empreendimentos não estava à venda porque, legalmente, ele já tinha uma dona, eu. Ricardo estava vendendo um reino cujo poder e joias haviam sido secretamente transferidos para a rainha que ele acreditava ter exilado.
Ele nem sequer sabia que o castelo que estava negociando era, na verdade, um monte de areia. A revelação seria pública, humilhante e definitiva. Na véspera da reunião, parei em frente ao espelho do meu quarto. A mulher que me encarava de volta não era mais uma sombra pálida e curvada pela dor. Meus ombros estavam retos, meu queixo erguido, e havia um fogo gélido em meus olhos que eu não via há anos. A tristeza ainda estava lá, uma camada profunda e permanente, mas agora estava contida, canalizada para um propósito de aço. Eu não era mais uma vítima do meu luto, eu era a executora do testamento do meu marido em todos os sentidos da palavra. Escolhi minha roupa com o cuidado de um general inspecionando sua armadura antes da batalha final. Um terninho de corte impecável, em um tom de azul marinho tão escuro que parecia preto, sóbrio, poderoso, inabalável. Cada peça era uma declaração de intenção. Naquela noite, Patrícia ligou. Sua voz, como sempre, era um xarope doce e pegajoso. Helena, só para te lembrar, amanhã é um evento corporativo importante. Roupas discretas, por favor. E tente não parecer muito abatida. Precisamos passar uma imagem de confiança para os parceiros. A condescendência dela era o último empurrão que eu precisava. Eles ainda me viam como um acessório frágil e problemático que precisava ser gerenciado. Não se preocupe, querida, respondi, um sorriso frio se formando em meus lábios, um que ela não podia ver. Confiança é exatamente o que eu pretendo inspirar amanhã. Desliguei o telefone e respirei fundo, sentindo uma calma absoluta tomar conta de mim. O medo, a dúvida, a hesitação, tudo havia desaparecido. O silêncio da casa não era mais opressor. Era o silêncio de um palco vazio, momentos antes do início do terceiro ato. Cada detalhe do plano foi ensaiado com Dr. Almeida. Cada documento organizado na sequência exata para o impacto máximo. A inversão de poder que se aproximava não seria um acidente do destino nem um arroubo emocional. Seria uma obra de arte meticulosamente esculpida com a dor da traição e polida até o brilho ofuscante da verdade. Eu não estava fazendo aquilo por vingança, repeti para mim mesma, encarando o meu reflexo. Estava fazendo por justiça, pela memória do homem que amei e pela dignidade que meu próprio filho tentou roubar de mim. Era hora de restaurar a ordem. Lembrei-me de Ricardo quando criança, prometendo que seria um grande homem como o pai. Ele havia se perdido em algum lugar no caminho, tornando-se uma caricatura distorcida, um arremedo de ambição sem honra, sem integridade. Afonso não estava mais aqui para guiá-lo, para corrigi-lo. Portanto, cabia a mim, sua mãe, ensinar-lhe sua última e mais dura lição. Uma lição sobre consequências, sobre respeito, sobre o perigo mortal de subestimar uma matriarca. O império que Afonso construiu não ruiria sob o peso da ganância de seu herdeiro. Ele não seria vendido nem desmantelado. Ele apenas mudaria, oficialmente, de mãos. Enquanto a noite avançava, a melancolia que me habitava por tantos meses finalmente deu lugar a uma certeza inabalável. O dia seguinte não seria o fim do legado de Afonso. Seria a sua reafirmação. O palco estava montado, os atores estavam em suas posições e as cortinas estavam prestes a se abrir. E o papel principal, para a surpresa de todos, não seria do jovem e ambicioso CEO que acreditava controlar o espetáculo. O papel principal, a força que mudaria irrevogavelmente o destino de todos naquela sala, seria meu. E eu estava pronta. Mais do que pronta, eu estava faminta por justiça. A sala de reuniões era um aquário de vidro suspenso no topo do mundo, com a cidade se estendendo abaixo de nós como um tapete de luzes indiferentes. Cheguei com a pontualidade de um carrasco, nem um minuto antes, nem um depois. Minha entrada foi silenciosa, mas cada passo do meu sapato de salto baixo no mármore polido ecoou como um martelo de juiz. Todos os olhares, antes relaxados e satisfeitos, se voltaram para mim. Ricardo, posicionado como um rei em seu trono no centro da longa mesa de mogno, franziu a testa por uma fração de segundo. Ele esperava a viúva enlutada, a figura frágil que ele havia criado, mas a mulher que entrou era outra. Ergui o queixo e caminhei, sem hesitar, até a cadeira vazia na cabeceira oposta à sua, o lugar que sempre fora de Afonso.
Sentei-me, e o simples ato de ocupar aquele espaço foi uma declaração de guerra que apenas eu, naquele momento, compreendia. Ricardo, visivelmente desconfortável com a minha postura inesperada, recompôs-se rapidamente, cobrindo sua irritação com uma camada de falsa cordialidade. Ele limpou a garganta, um som pomposo que pretendia reafirmar sua autoridade, e iniciou a reunião. Sua voz era empolada, um discurso ensaiado repleto de jargões corporativos vazios que ele usava para projetar uma imagem de competência que nunca possuiu. Ele falou sobre sinergia, sobre otimização de ativos e sobre a transição suave para um futuro promissor sob a nova gestão da Aquila Corp. Ele se pintou como o salvador, o filho visionário que teve a coragem de tomar decisões difíceis para resgatar o legado do pai da beira do abismo. A cada palavra, a náusea subia pela minha garganta, mas meu rosto permaneceu uma máscara de serenidade impassível. Eu o deixei tecer sua própria corda, saboreando cada nó de mentiras que ele adicionava. Em um momento de arrogância suprema, ele gesticulou em minha direção, um sorriso condescendente nos lábios. E nada disso seria possível, ele proclamou para a sala, sem o apoio e a confiança cega da minha mãe, Helena. Mesmo sem entender a complexidade dos nossos desafios financeiros, ela soube, com seu coração de mãe, que eu estava fazendo o melhor para o futuro da nossa família e para honrar a memória do meu pai. A expressão confiança cega pairou no ar climatizado, um insulto final embrulhado em um falso elogio. Ele me reduziu a um acessório sentimental, uma figura ignorante cuja única função era validar sua traição. Aquele foi o seu erro fatal. Ele não me deu apenas a deixa que eu esperava. Ele me entregou a arma carregada e apontou para o próprio peito, sem perceber o perigo iminente. Esperei os aplausos educados se extinguirem, deixando o silêncio se assentar novamente sobre a mesa polida. Então, pigarreei. Foi um som discreto, quase imperceptível, mas na tensão daquela sala, ele cortou o ar como o estalo de um chicote. Todos os olhares se fixaram em mim. Ricardo, suas palavras são verdadeiramente inspiradoras. Comecei, minha voz soando clara e firme, desprovida de qualquer tremor ou emoção. A mulher que sussurrava desculpas ao telefone havia desaparecido para sempre. Você fala com a paixão de um homem que realmente acredita ter realizado um milagre. Ricardo me olhou, a irritação agora claramente visível. Mãe, agradeço o elogio, mas agora é o momento das assinaturas formais. Ele tentou me descartar como uma interrupção inconveniente, mas eu não seria mais silenciada. Ele não fazia ideia de que a formalidade que ele tanto aguardava estava prestes a se transformar em seu tribunal particular. Eu sei exatamente que parte é esta. Eu o interrompi, minha voz ganhando um tom de aço. É a parte em que a verdade é finalmente apresentada como um item na pauta. Levantei-me lentamente, sentindo o peso de todos os olhares sobre mim. Os representantes da Aquila Corp trocavam olhares confusos, enquanto os membros do conselho, leais a Ricardo, se remexiam desconfortavelmente em suas cadeiras. Você falou em salvar a empresa de uma crise iminente. Gostaria que você nos explicasse, com detalhes, de que crise estamos falando exatamente? Quais números justificaram uma venda tão urgente e, devo dizer, tão desvantajosa? Minha pergunta não foi uma acusação, mas um pedido factual, o que a tornou ainda mais perigosa. Eu não estava discutindo. Estava iniciando um interrogatório público, e ele era a única testemunha, sem preparo algum. Mãe, nós já conversamos sobre isso inúmeras vezes. Os balanços, a queda de receita, o mercado instável. Ele começou a gaguejar, a impaciência em sua voz mal disfarçando o início do pânico. Ah, os balanços, eu disse com um aceno de cabeça lento e deliberado. Abri a minha pasta de couro sobre a mesa, uma réplica exata da sua. Você se refere a estes? Perguntei, deslizando sobre o mogno polido as cópias dos relatórios fraudulentos que ele havia me dado para assinar, aqueles que pintavam um quadro de desolação e ruína. O papel deslizou até parar em frente a ele. Ou talvez, continuei, minha voz baixando para um tom cortante, você esteja se referindo a estes? E então, ao lado dos documentos falsos, coloquei os relatórios da auditoria independente que Afonso havia encomendado, as folhas que mostravam lucros recordes e uma saúde financeira robusta. O contraste era brutal, inegável.
O silêncio na sala tornou-se pesado, sufocante. O rosto de Ricardo drenou de toda a cor, passando de um branco pálido para um vermelho manchado de fúria e humilhação. Patrícia, ao seu lado, parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos, sua mão voando para a boca em um gesto de choque. Isso é um absurdo completo! Uma loucura! Ele explodiu, levantando-se abruptamente, a cadeira arrastando ruidosamente para trás. Minha mãe não está bem. Ela está confusa. O luto a afetou profundamente. Ela não sabe o que está dizendo. Ele tentou usar minha dor como seu último escudo, a desculpa patética de um homem encurralado. Mas seu desespero apenas confirmava sua culpa. Aos olhos de todos na sala, que agora o observavam não mais com admiração, mas com uma suspeita crescente e gelada. Pelo contrário, Ricardo, eu nunca estive tão lúcida em toda a minha vida, respondi, meu olhar fixo no dele, sem piscar. Minha calma era o contraponto perfeito para o seu caos. Minha confusão terminou no exato momento em que encontrei o testamento em vídeo que seu pai deixou para mim. Um vídeo em que ele detalha não apenas a verdadeira situação da empresa, mas também a sua natureza ambiciosa e a sua falta de integridade. A menção ao vídeo foi um soco no estômago que ele não esperava. Vi o fôlego escapar de seus pulmões, o último vestígio de sua arrogância se desfazendo como fumaça. Ele não tinha defesa contra um fantasma, contra a sabedoria póstuma do homem que ele tentou trair. O jogo havia virado de forma irreversível, e ele sabia disso. Ignorando meu filho, que agora parecia uma estátua de desespero, virei-me para os representantes da Aquila Corp, dirigindo-me diretamente ao seu líder, um homem de cabelos grisalhos e olhar calculista. Senhores, peço desculpas pela cena, mas é meu dever informá-los que vocês estão sendo enganados. Vocês acreditam estar comprando esta empresa por suas operações logísticas e sua carteira de clientes, mas foram levados a crer que esse é o seu principal ativo. Estão redondamente enganados. Minha voz era a de uma igual, uma mulher de negócios expondo uma fraude a outros. Eu não era mais a mãe de Ricardo. Eu era a guardiã de um legado, e eles eram parte interessada em uma transação fraudulenta. O interesse no rosto do homem se aguçou, a polidez corporativa dando lugar a uma atenção predatória. O verdadeiro valor da Afonso Empreendimentos, o que a torna uma potência global, e o verdadeiro motivo de seu interesse, tenho certeza, é o seu portfólio de patentes em tecnologia de energia sustentável. Um portfólio avaliado em centenas de milhões, que, curiosamente, imagino, não foi detalhado na documentação da venda que meu filho apresentou a vocês. O líder da delegação da Aquila Corp inclinou-se para a frente, o olhar fixo em mim, a mandíbula tensa. Ele sabia que eu estava falando a verdade. Ricardo havia tentado vender o ouro pelo preço do bronze, esperando que ninguém notasse a diferença. E aqui, eu disse, retirando o último documento da minha pasta com um movimento lento e teatral. Está a razão pela qual esta reunião está oficialmente encerrada. Este, senhores, é o cheque-mate. Depositei sobre a mesa a certidão de constituição da holding a alegado, devidamente registrada e autenticada há 5 anos. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir a respiração acelerada de Patrícia. Conforme este documento legal, assinado por Afonso e por mim, a totalidade da propriedade intelectual da empresa, incluindo todas as patentes presentes e futuras, foi transferida para esta holding, da qual sou a única sócia e proprietária. As patentes não pertencem a Afonso Empreendimentos. Elas pertencem a mim. Eu fiz uma pausa, deixando o peso daquelas palavras esmagar a todos na sala. Em termos simples, senhores, vocês estão comprando uma empresa cujo coração foi legalmente transplantado e removido há anos. A venda que meu filho orquestrou é uma fraude. O caos controlado irrompeu. O principal advogado da Aquila Corp praticamente arrancou o documento da mesa, seus olhos percorrendo as cláusulas com uma velocidade impressionante. Após um momento que pareceu uma eternidade, ele se virou para seu chefe e balançou a cabeça de forma curta e negativa. A fúria no rosto do líder da delegação era vulcânica. Ricardo, por sua vez, estava de pé, tremendo de raiva e pavor. Você não pode fazer isso! Você está destruindo tudo! É sabotagem! Ele gritou, a voz esganiçada. Não, meu filho, respondi, minha voz um bisturi de gelo. Isso se chama governança corporativa.
Uma lição que seu pai tentou lhe ensinar, mas você estava ocupado demais, contando o bônus pessoal multimilionário que negociou secretamente neste acordo fraudulento. O representante da Aquila Corp levantou-se abruptamente, o rosto uma máscara de fúria contida. Esta reunião está encerrada, ele rosnou. O olhar que lançou a Ricardo era assassino. Nosso departamento jurídico entrará em contato com todos os envolvidos nesta farsa. Ele e sua equipe saíram da sala como uma tempestade, deixando para trás um rastro de destruição e silêncio. Os membros do conselho, antes aliados de Ricardo, agora o olhavam com uma mistura de desprezo e pânico, tentando se distanciar do navio que afundava. A carreira, o nome e a reputação do meu filho haviam sido pulverizados em menos de 10 minutos, transformados em cinzas diante de uma plateia horrorizada. Ele estava irremediavelmente acabado. Patrícia soluçava silenciosamente, o rímel caro escorrendo por seu rosto em rios negros de desespero. A vida de luxo, as viagens, o status social que ela havia planejado sobre as ruínas do nosso legado evaporaram diante de seus olhos. Ricardo, finalmente, voltou seu olhar para mim. Em seus olhos não havia mais arrogância, apenas um abismo de ódio, incredulidade e, pela primeira vez em sua vida adulta, um medo genuíno e profundo. Ele finalmente viu a mulher que ele nunca se deu ao trabalho de conhecer. A rainha que ele pensou ter deposto, agora de pé sobre os escombros de seu reino de mentiras. Por quê? Ele sussurrou, a única palavra que sua mente destruída conseguiu formar, um som patético e oco. Aproximei-me dele, parando a apenas um passo de distância, minha calma um contraste brutal com seu desmoronamento. Porque você me subestimou, eu disse, cada palavra caindo como uma gota de gelo. Você me descartou como se eu fosse um objeto sem valor. Você confundiu meu luto com fraqueza e meu silêncio com estupidez. Você tentou apagar o legado do seu pai e a dignidade da sua mãe por um punhado de moedas sujas. Fiz uma pausa, olhando-o nos olhos para que ele entendesse a finalidade daquele momento. Isto não é uma vingança, Ricardo. É uma restauração da ordem. Peguei minha pasta da mesa, minha tarefa ali estava concluída. A partir de hoje, por direito e por competência, eu assumo o controle total. Você está destituído do cargo de CEO. Considere-se demitido. Deixei a sala de reuniões sem olhar para trás, cada passo nos meus sapatos de salto baixo ecoando no mármore polido do corredor como uma batida firme e resoluta. As ruínas da arrogância do meu filho, a maquiagem borrada de Patrícia e os olhares chocados do conselho eram uma paisagem que eu não tinha mais interesse em contemplar. A porta se fechou atrás de mim, abafando o caos e selando o fim de uma era de desrespeito e manipulação. Pela primeira vez em mais de um ano, senti o peso esmagador do luto se transformar em algo mais leve. A armadura da matriarca que eu havia forjado não era mais um fardo, mas uma parte de mim. No lobby, o doutor Almeida me aguardava, não com um sorriso exuberante, mas com um aceno de cabeça respeitoso, um gesto de um homem que entendia que aquilo não era uma celebração, mas a execução de uma justiça há muito adiada. A verdadeira vitória não estava no barulho da destruição, mas no silêncio da ordem restaurada. A notícia da reviravolta se espalhou pelo mundo corporativo com a velocidade de um incêndio. A tentativa de fraude de Ricardo não era mais um segredo de família, mas um escândalo público. A Aquila Corp, sentindo-se humilhada e enganada, não perdeu tempo em mover um processo multimilionário contra ele pessoalmente, citando fraude e danos à sua reputação. Outros investidores, percebendo que haviam sido ludibriados com balanços falsos, seguiram o exemplo. O nome que ele tanto se esforçou para construir, que ele acreditava ser mais importante que o legado de seu pai, foi reduzido a sinônimo de vergonha e incompetência. Eu não sentia prazer em sua queda, apenas uma aceitação fria de que a colheita é sempre proporcional ao plantio. Ele havia semeado ganância e desrespeito, e agora estava colhendo as ruínas de sua própria criação. Era a lei natural do universo, implacável e indiferente, e eu era apenas o instrumento que a colocou em movimento. Eles vieram à minha casa naquela noite, como eu sabia que fariam. Não com um pedido de desculpas, mas com a mesma arrogância de sempre, agora tingida de desespero.
Ricardo, com os olhos injetados de fúria, e Patrícia, seu rosto inchado de choro, tentaram invadir meu espaço como se ainda tivessem esse direito. Ele começou a gritar, acusando-me de destruir a família, de trair seu pai, de ser uma mãe desnaturada. Patrícia tentou uma abordagem diferente, apelando para a minha compaixão, mencionando os netos, o futuro deles, o Natal que havíamos perdido. Eles tentaram usar as mesmas ferramentas de manipulação emocional que sempre funcionaram, sem perceber que a fechadura havia sido trocada. Fiquei parada na soleira da porta, ouvindo-os em silêncio, deixando que esgotassem seu veneno. Eu não era mais a plateia de seu teatro, mas a dona do palco, e a peça deles havia chegado ao fim. Quando finalmente se calaram, exaustos, eu falei. Minha voz não era alta, nem emotiva. Era calma, factual e final. Não fui eu quem destruiu esta família, Ricardo. Foi a sua ganância. Não fui eu quem traiu seu pai. Foi a sua falta de integridade ao tentar vender o trabalho da vida dele por uma fração do valor para financiar seu ego. E eu não sou uma mãe desnaturada. Eu sou a mulher que lhe deu a vida e que agora está lhe ensinando a lição mais dura de todas, a de que as ações têm consequências. Olhei para Patrícia, cujo choro havia se transformado em um olhar de ódio. E quanto aos meus netos, não se atreva a usá-los como escudo. O futuro deles está mais seguro agora, longe da influência tóxica de pais que valorizam o dinheiro acima da honra e da família. Vocês não me subestimaram. Vocês me desrespeitaram, e o desrespeito tem um preço. Então, eu ditei os novos termos, não como mãe, mas como a proprietária de tudo o que eles consideravam seu. A casa onde vocês moram pertence à Holding HA Legado. Os carros que dirigem são ativos da empresa. Os cartões de crédito que usam serão cancelados ao amanhecer. Vocês têm 48 horas para desocupar a propriedade. Um caminhão de mudanças estará lá na sexta-feira para recolher seus pertences pessoais e levá-los para onde quer que decidam ir. Depois disso, a fechadura será trocada. Ricardo ficou boquiaberto, a incredulidade estampada em seu rosto. Ele nunca imaginou que a mulher que ele considerava frágil e dependente pudesse ser tão implacável. Você não pode fazer isso, ele balbuciou. Eu o olhei diretamente nos olhos e pela primeira vez ele viu a força de Afonso refletida nos meus. Eu não só posso, como já fiz. A ordem já foi dada. A sua vida de luxo construída sobre mentiras acabou. Sobre os meus netos, a única parte da minha antiga vida que eu me recusava a abandonar, fui igualmente clara. A guarda deles será discutida judicialmente. Até lá, meu contato com eles será intermediado por advogados para protegê-los deste ambiente tóxico que vocês criaram. Eles não são peões neste jogo que vocês perderam. São o único legado verdadeiro que restou. E eu vou garantir que cresçam com os valores que o avô deles prezava e que vocês desprezaram. Fechei a porta antes que pudessem responder. O som da madeira maciça se encaixando no batente foi o ponto final mais satisfatório que eu já havia ouvido. O silêncio que se seguiu não era de solidão, mas de soberania. Eu havia recuperado minha casa, minha paz e, acima de tudo, a mim mesma. A rainha estava de volta ao seu castelo e as pontes levadiças haviam sido erguidas para sempre. Nos dias que se seguiram, a casa que antes parecia um mausoléu começou a respirar novamente. Abri as janelas, deixei a luz do sol entrar e o ar fresco circular, varrendo os últimos vestígios de tristeza e opressão. O escritório de Afonso, que eu havia transformado em meu quartel-general, tornou-se meu santuário de poder. Sentei-me em sua cadeira, não como sua substituta, mas como sua sucessora. O couro gasto parecia se moldar a mim, como se me reconhecesse. A empresa, agora firmemente sob meu controle, passaria por uma reestruturação completa. Eu promoveria as pessoas leais que Ricardo havia marginalizado e restauraria a cultura de integridade que Afonso havia instituído. O legado não seria apenas preservado, seria fortalecido, guiado por uma mão que conhecia o valor do trabalho duro e da lealdade, não apenas do lucro a qualquer custo. A primeira reunião do novo conselho, presidida por mim, foi um marco. Apresentei meu plano de futuro, não com a arrogância de Ricardo, mas com a clareza de propósito de quem sabe exatamente o que está fazendo. Falei sobre inovação com responsabilidade, sobre crescimento com integridade e sobre honrar o nome que a empresa carregava. Pela primeira vez, os membros do conselho viram não a viúva de Afonso, mas Helena,
a líder. A mulher que eles, assim como meu filho, haviam subestimado, agora ditava o futuro de um império. Eles me deram a maior arma que eu poderia ter: a invisibilidade da sua condescendência. Enquanto eles me viam como uma peça decorativa, eu estava estudando, aprendendo, planejando. E quando finalmente me viram, já era tarde demais para eles. A ironia final foi que, ao tentar me apagar, Ricardo me deu a força para me reescrever. Sua traição foi o fogo que forjou o aço da minha determinação. Sua crueldade me libertou da obrigação de ser a mãe complacente e me permitiu ser a mulher poderosa que eu sempre fui, adormecida sob camadas de deveres e expectativas. A vingança, eu percebi, não era sobre destruir meu inimigo. Era sobre construir a melhor versão de mim mesma sobre as cinzas do que eles tentaram queimar. Minha vitória não foi a queda dele, mas a minha ascensão. A restauração da minha dignidade não veio de sua humilhação, mas da minha própria autovalorização. Eu não precisava mais da aprovação de ninguém, pois encontrei a minha própria validação no espelho, nos olhos da mulher que sobreviveu ao luto e à traição para se tornar a arquiteta de seu próprio destino. Olhando pela janela do meu escritório, a mesma vista que Ricardo usava para se sentir no topo do mundo, eu não sentia vertigem ou arrogância. Sentia paz. Uma paz conquistada a duras penas, uma tranquilidade que vinha não da ausência de problemas, mas da certeza de que eu era capaz de enfrentá-los. O império estava seguro, o legado estava honrado, e a matriarca estava no comando. A história não era sobre um filho que perdeu tudo, mas sobre uma mãe que recuperou a si mesma. E essa era a única herança que realmente importava. A justiça não é sempre barulhenta. Às vezes, ela é o silêncio poderoso que se segue quando os limites são finalmente estabelecidos, e a ordem é, de uma vez por todas, restaurada. Para mais histórias de quem deu a volta por cima e recuperou o que era seu por direito, siga nosso perfil e não perca o próximo capítulo.